não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Neste ponto em que nós entramos na discussão. Quando você entra na faculdade da filosofia, você tem que estar, vamos dizer então, à altura do status questiones. E o status questiones é determinado, vamos dizer, pela sua conclusão, extraída por Derrida. Tá certo? A consciência é, sobretudo, falsa consciência. Então, só podemos conhecer a consciência através dos estudos sobre a falsa consciência. E os grandes estudiosos da falsa consciência são Marx, Nietzsche e Freud. Tá certo? Marx dizia que toda forma de consciência historicamente registrada é apenas uma projeção, vamos dizer, de interesse ou necessidades socioeconômicas de uma determinada classe. Quer dizer, o sujeito imagina um mundo assim, 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 porque a sua classe precisa disso para sobreviver. Freud dizia que a consciência é apenas uma aparência que surge, vamos dizer, no topo de um conjunto de instintos inconscientes em conflito. Então, a consciência é eminentemente o disfarce dos instintos. E Nietzsche dizia que a consciência não é senão o disfarce da vontade de poder. Quer dizer, você existir significa poder, e poder significa querer mais poder. Não é isso? Então, aquilo que você pensa, que você acredita conhecer, não é uma expressão do que as coisas são, mas do seu desejo de poder. Então, só resta estudar a consciência sobre estes três aspectos. Bom, acontece o seguinte. Quando chegamos, vamos dizer, até a escola analítica, nós temos aquele problema que nós já vimos aqui. Se todos os objetos que podem chegar ao nosso conhecimento estão em constante mutação e por trás deles não existe nenhuma essência permanente, então não adianta nem mesmo a ciência desistir de conhecer leis eternas e permanentes e tratar de conhecer apenas regularidades estatísticas, porque até as regularidades estatísticas não são regularidades estatísticas de maneira alguma, são apenas aparências temporárias, aparências momentâneas, que podem ser desfeitas não pelo conhecimento dos novos fatos, porque aí não há sentido falar em fatos, nem pelo conhecimento, vamos dizer, por conhecimento de novas experiências, porque não há nada que possa validar uma experiência mais do que uma outra experiência. Todas as experiências se equivalem, tá certo? Inclusive, você não tem mesmo como dizer que uma experiência é mais científica do que a outra, tá certo? Então, sem confessar, esses camaradas haviam destruído a possibilidade da ciência. Tá certo? E, no entanto, a filosofia analítica é tida como se fosse a filosofia científica por natureza. E o Russell toma a questão neste ponto. E, como ele havia estudado a lógica do Frege, tinha um maior respeito pelo Frege, ele entendia que sem a lógica do Frege não podia haver ciência nenhuma, então ele disse, então precisamos inventar um jeito de restaurar aí a noção de substância, a noção de coisa, a noção de essências permanentes, por assim dizer.
E, para fazer isto, ele vai usar uns instrumentos criados por uma velha tradição de filosofia da consciência que começa com Descartes. Né? Nós sabemos que Descartes, vamos dizer, ao mesmo tempo, o ponto de chegada das suas meditações metafísicas e, portanto, o ponto de partida de toda a ciência cartesiana é a descoberta da consciência por si mesma, o famoso penso logo existo. Né? Ou seja, você não pode duvidar da existência da sua consciência, porque para duvidar você precisa fazer isso com a sua consciência, duvidar com a consciência mesmo. Então a consciência não pode ser colocada em dúvida, tá certo? E Husserl acredita que aprofundando este exame que Descartes fez da consciência, ele pode chegar a restaurar a noção da validade do objeto do conhecimento. Ora, isso sempre me pareceu uma das coisas mais... Esse movimento de Descartes, né, que eu analiso na segunda parte da apostila Descartes, a filosofia e a filosofia da dúvida. Essa segunda parte não está publicada no site. Sempre me pareceu um dos movimentos mais estranhos, na verdade até extravagantes, que um filósofo já se entregou. Por quê? Quando ele inventa o negócio da dúvida metódica, eu tenho certeza de que dúvida nunca pode ser metódica, dúvida nunca pode ser sistemática, porque uma dúvida, em primeiro lugar, uma dúvida não é um estado, uma dúvida é uma hesitação entre dois estados. Um estado que afirma e um estado que nega. Quer dizer, quando você afirma, quando você nega, você nega. Mas quando você não consegue se estabilizar numa coisa nem na outra, você diz que você está em dúvida. Tá certo? Então, se você parasse de afirmar ou parasse de negar, a dúvida desapareceria. Portanto, não existe dúvida se não existe afirmação e se não existe negação. Isso quer dizer que no momento em que... E, digo mais, se a afirmação, o ato da afirmação ou o ato da negação não durasse nem mesmo um instante no tempo, não haveria afirmação nem negação. Então isso quer dizer que para duvidar, eu preciso alternar entre um estado de afirmação que dura um certo tempo, mas que não se sustenta e é substituído por um estado de negação que também dura um certo tempo, mas que também se desfaz e você volta à afirmação e depois novamente à negação. Então, a palavra dúvida, como a própria raiz já diz, duo, né? Vamos dizer, é a coexistência de dois estados em conflito. E ela não é, por si mesma, um estado. A dúvida não tem uma substância em si. A única substância da dúvida é a alternância, a incapacidade de deter-se num dos estados. Tá certo? Ou de suprimir qualquer um deles. Porque se um deles fosse suprimido, a dúvida desapareceria. E se nenhum deles durasse nada, não haveria dúvida, haveria apenas indiferença. Então, o estado de dúvida é uma alternância ativa entre esses dois estados, tá certo? E, por definição, não é possível você ter dúvida a respeito de tudo. Para você colocar qualquer dúvida, é necessário que você tenha uma certeza anterior. Porque se você tivesse dúvida a respeito de tudo, a sua mente simplesmente estaria paralisada. E você imagina milhões de sims e de nãos a respeito de tudo e qualquer coisa coexistindo na sua mente. É claro que isso não existe. Então, a dúvida nunca é sistemática. A dúvida nunca é total. A dúvida é parcial por sua natureza. E a dúvida só é cabível onde existe a alternância de uma possibilidade de sim e uma possibilidade de não. E é claro que nenhuma mente humana concebível pode aplicar essa operação a tudo. Nós temos dúvidas
em série e não todas ao mesmo tempo. Vocês façam uma experiência e vejam assim, quando você está na maior incerteza, que você pensa que é incerteza a respeito de tudo, você ainda está baseado numa infinidade de dados no qual você acredita, porque se você não acreditasse em nada, você não teria dúvida a respeito de coisa nenhuma. Você não teria material do qual ter dúvida. Então, quando Descartes diz que ele decidiu colocar em dúvida tudo aquilo do qual ele não pudesse obter uma certeza ou uma prova, ele está apenas dizendo isso. Ele não pode fazer isto, na verdade. Então, foi aí, justamente, quando eu li esse texto a primeira vez, vai fazer 40 anos, esse problema já entrou na minha cabeça. Ele não vai fazer o que ele está dizendo que está fazendo. Ele vai apenas fingir. Ele pode dizer isso, mas ele não pode fazer. Então, a dúvida universal é um teatro. Ela não é uma experiência real. E, no entanto, Descartes insiste que a sequência que ele está expondo ali nas meditações metafísicas não é uma sequência de raciocínios apenas, não é um raciocínio que ele está montando, mas sim a narrativa de uma experiência interior. Então, eu vi assim, esse camarada ele se observou muito mal, porque ele disse que está fazendo uma coisa que ele não fez, e, no entanto, ele não está mentindo. Ele está realmente equivocado a respeito de si mesmo. Existe em Descartes uma distância, vamos dizer, entre o eu pensante e o eu existente, o eu existencial. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele só sabe o que ele está narrando. E foi aí que surgiu o negócio da paralaxe. Por uma coincidência, Descartes conta que ele sentia uma especial atração erótica, veja vocês, por mulheres vesgas. Um olho para um lado. Então, ele mesmo parece ter uma espécie de estrabismo mental. Quer dizer, o olho cognitivo olha para um lado, o olho existencial olha para o outro. Pior, ele diz que, enquanto ele está procedendo à dúvida universal, ele vai adotar uma moral provisória para orientá-lo em todos os atos da vida. Porque ele diz, se eu ficar em dúvida sobre todas as coisas, no sentido intelectual e no sentido prático, eu vou ficar paralisado. Então, eu vou adotar aqui uma moral provisória. Eu digo, mas como é que ele sabe que é provisória? Quer dizer, para adotar uma moral provisória, ele tinha que ter, vamos dizer, uma clara vivência de tempo existencial. Mas ele não estava colocando este tempo existencial em dúvida ao mesmo tempo, porque senão ele não poderia, de maneira alguma, seguir a moral provisória. Ele não poderia adotá-la, nem mesmo como provisória. Então, Descartes coloca em dúvida algumas coisas, mas ele acredita que está procedendo a uma dúvida radical. Ele diz, ora, a dúvida radical, ela não apenas é impossível, mas ela contraria praticamente todos os instintos humanos. Você imagina como você se relacionaria com os elementos da ordem física, duvidando da sua existência ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você tivesse fome, você ia duvidar da existência de alimentos e duvidar de que está tendo fome. Quando você fosse respirar, você teria que duvidar da existência do ar e duvidar da existência da sua respiração. Você vê como isso é absolutamente, vamos dizer, inviável? Então pergunto eu, por que este homem teve a ideia de levar a dúvida até suas últimas e impossíveis consequências? Se isto é não só inviável na prática, como isso contraria toda, vamos dizer, a dinâmica vital do ser humano. Dito de outro modo, por que ele se voltou contra si mesmo de uma maneira tão radical? Por que o seu eu cognoscente se volta contra o seu eu existencial de uma maneira tão radical? E eu descobri a solução disso
quando eu estudei os 3 famosos sonhos que Descartes teve e que ele diz que despertaram a sua vocação filosófica. Não interessa analisar aqui esses sonhos, mas nós vemos que todos eles se condensam numa hipótese que Descartes lança depois, que é a hipótese do gênio mau. O gênio mau seria um Deus maligno que criou o universo e criou todo o sistema das aparências sensíveis com a finalidade de nos enganar, de nos induzir a um erro. Tá certo? Mais ou menos como o Matrix, né? No filme Matrix, alguém criou um mundo onde, por exemplo, você pensa que está comendo uma banana, mas é uma coisa que tem gosto de banana, tem consistência de banana, nasce nas bananeiras, tá certo? Exatamente pelo mesmo processo que nasce as bananas, mas é inventado. Então, o mundo real seria fingido. A totalidade do mundo real seria fingido. E essa hipótese o lança num tal estado de terror que ele imediatamente se apega à ideia de que Deus é bom e jamais faria isto. Mas o gênio mau não deixa de assombrá-lo de algum modo. Então, a hipótese do gênio mau só surge nas meditações metafísicas mais para adiante no raciocínio. Não surge desde o começo. Mas é esta hipótese que fez o Descartes raciocinar em termos da pior hipótese possível, que é a dúvida integral. Se existe o engano universal, então, automaticamente, eu estou colocado numa situação de dúvida universal. Então, não é a dúvida, o método da dúvida que o leva ao gênio mau, mas é a hipótese do gênio mau que produz o método entre aspas, da dúvida. Né? Dito de outro modo, o que Descartes está querendo é conseguir um argumento infalível contra o demônio. E isto, Dante já dizia que era impossível, porque o demônio é um lógico bem melhor do que nós. Então, Descartes está querendo vencer o demônio na base da discussão. De discutir com o demônio, aceitando a premissa demoníaca, para demonstrar em seguida que ela é falsa. Então, você vê que isso não é uma questão filosófica que surja, vamos dizer, de um estado normal da nossa experiência, mas de um estado realmente patológico, de terror. É só assim que eu consigo explicar por que Descartes procedeu assim. No entanto, apesar de toda a sua estranheza, de toda a sua óbvia inviabilidade, o método cartesiano foi aceito por muitos filósofos como se fosse, vamos dizer, o ponto de partida universal e necessário da filosofia moderna. Num livro, uma série de conferências que o Edmund Husserl fez, que chama Meditações Cartesianas, ele diz claramente isso. Ele diz que Descartes inventou o começo absolutamente obrigatório da filosofia moderna. Todos nós temos que partir da dúvida integral. Bom, então, na dúvida integral, tendo sido tudo colocado em dúvida, só sobra no meio, vamos dizer, uma luzinha chamada consciência, ou eu, que tem certeza da sua própria existência. Sendo esta, segundo Descartes, a primeira e a mais fundamental das certezas. Quer dizer, eu sei que eu existo porque eu estou pensando que eu existo ou eu estou negando que eu existo. Para ambas as coisas eu preciso existir. E todo o universo de Husserl é constituído do exame desta consciência. Então ele vai descrevendo os caracteres que esta consciência tem. E ele diz que a consciência, então, não é uma coisa. Você não pode se referir a ela como um objeto. Quer dizer, a consciência é sempre referir-se a algo. A consciência sempre tem um objeto. Quer dizer, é sempre consciência de algo e esse fato ele chama de intencionalidade. Tá certo? E, evidentemente, a estrutura do conhecer, quando referida aos entes do mundo,
só pode ser explicada nos termos que Husserl chama de retenção e protensão. Ou seja, o conhecimento se desenrola no tempo e eu estou supondo, né, por baixo das aparências que eu estou vendo, certas essências permanentes. Se não existissem essas essências permanentes, as aparências estariam boiando no vazio e seriam absolutamente inviáveis. Só que esta maneira de ver as coisas se oferece em seguida à crítica, quer dizer, à contestação feita pelo Derrida. Quer dizer que se a consciência é apenas, vamos dizer, esta ligação entre passado e futuro, ela não tem nenhuma consistência em si mesma, tá certo? E ela se constitui apenas de uma diferença entre passado e futuro. Então ela não tem conteúdo nenhum e ela consiste fundamentalmente em auto-engano. Eu acho que essa crítica é legítima quando feita à fenomenologia de Husserl. Porém, se apresentamos a sequência histórica dos pensamentos assim, né? Frege, escola analítica, Husserl, Heidegger, entre parênteses, porque a ideia foi do Heidegger, e Derrida, né? Então chegamos no ponto onde só nos resta estudar a falsa consciência, usando para isso os instrumentos criados por Marx, Freud e Nietzsche, que é exatamente o que se faz nas faculdades, na quase totalidade das faculdades na Europa e na América Latina, né? Nos Estados Unidos ainda se leva muito a sério a filosofia analítica e também tem uns outros desenvolvimentos que não interessa discutir aqui. Mas, se você entra numa faculdade de filosofia no Brasil, na USP, por exemplo, é isto que você vai ter. Esta sequência e a conclusão final. Só nos resta estudar Marx, Freud e Nietzsche. E seus auxiliares, né? Foucault, pode ser até um pouco de Wilhelm Reich, um pouco de Herbert Marcuse. Há um certo floreio em torno disso, mas a substância é essa. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.